Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, certo, ao estudo da bioquímica dos alimentos. E hoje o tema são proteínas, né? O mundo das proteínas. Eu ainda não tive o feedback de vocês com relação ao vídeo, ou se tiver tido, assim, um olho direitinho, esse dia estava tarefado. Mas, assim, eu espero que esteja dando certo, que vocês estejam acompanhando, que vocês estejam gostando. A gente está tentando ao máximo tornar essas aulas mais participativas e assim, eu conto com o apoio de vocês, tá? Então, qualquer dúvida pode entrar em contato, a gente tenta ver o que é que pode fazer, pode ser para melhorar ainda mais o aprendizado de vocês, tá certo? Pois vamos dar início, certo, ao conteúdo. Prontinho. Bioquímica de alimentos e o mundo das proteínas, certo? Então, para a gente iniciar bem essa disciplina, vamos entender primeiramente, fazer uma breve revisão do que vocês já viram, até comigo mesma, né? Na disciplina de PNCPA, e relembrar um pouquinho o que são as proteínas, né? Então, vamos lá. Elas são as principais moléculas construtoras dos seres vivos, né? As proteínas, elas são principais quando a gente se refere à construção de tecidos, à construção da nossa defesa, à construção de enzimas, então elas estão essencialmente ligadas à construção dos seres vivos. E elas são macromoléculas formadas pelo encadeamento de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Aqui eu tenho um aminoácido, né? Então, esse aminoácido, ele tem a função ácido carboxílico e a função amino, né? Então, quando a gente fala em aminoácidos, eu gosto de falar que eles são como bloquinhos, né? A gente tem em torno de 20 diferentes tipos de aminoácidos, certo? Então, esses diferentes tipos de aminoácidos, eles vão se ligar, fazendo vários bloquinhos através das ligações peptídicas. E por eles terem essa característica de poder se ligar, de poder fazer os bloquinhos e tudo mais, eles podem formar diferentes proteínas, certo? Então, para que vocês entendam melhor, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a questão dos aminoácidos, mas primeiramente eu quero que vocês relembrem, certo? Que eles são as principais moléculas construtoras dos seres vivos, né? Então, eles são muito nobres para a gente, como ser humano, porque ele forma todos os nossos tecidos, todo o nosso sistema de defesa também é proveniente das proteínas. E elas são formadas por aminoácidos, e existem 20 diferentes tipos de aminoácidos, e esses aminoácidos eles são classificados em não essenciais e essenciais. Será que vocês lembram a diferença de um e do outro? Não ou lembram? Eu não vou obter a resposta, então vou considerar que lembram, que vocês todos estão lembrando, mas eu vou falar. Os não essenciais, eles são aqueles aminoácidos que a gente não precisa consumir na nossa alimentação, ou seja, o nosso corpo, ele produz. Já os essenciais são aqueles que são obtidos na nossa alimentação. Então, por isso que eles são chamados de essenciais, porque se eu não consumir, o meu corpo não irá fabricar. E na alimentação eu encontro nos ovos, no salmão, nos peixes, nas oleaginosas, nas carnes, frangos e alguns vegetais também. Então, eu tenho que ter esse consumo para poder adquirir esses aminoácidos e com esses aminoácidos formar a minha proteína. Então, vamos lá, gente. Um exemplo de aminoácidos, eu tenho aqui a glicina. Olha o desenho dela, como é, a estrutura. A gente tem aqui um carbono, um grupo amino e o grupo ácido carboxílico. No momento que ele faz essa ligação peptídica, que é a ligação de um grupo, um ácido carboxílico, com o grupo amino, eu obtenho uma
proteína. Aqui está assim, dipeptídico, dipeptídico. Quer dizer isso? Porque existe apenas 2 aminoácidos, certo? E uma proteína ela é formada por uma união de vários e vários e vários aminoácidos. Ok? Então, assim, eles vão se ligar através, né, do grupo carboxílico de um aminoácido vai se ligar ao grupamento de outro aminoácido, vai formar essa ligação aqui peptídica e com isso vai dar origem às proteínas, ok? Coisa bem simples. Então, nós temos 20 aminoácidos essenciais, por exemplo, aqui eu tenho a valina, leucina, triptofano, prolina, isoleucina, leucina, fenilalanina, alanina, treonina, glicina, ou seja, são 20. Isso só apenas os essenciais. Se eu não me engano, são 26 aminoácidos, né? Incluindo tanto os essenciais como os não essenciais. Então, vamos lá. Eu tenho essa caneta aqui, por exemplo, ela é uma valina. Já esse aqui é o que? Uma leucina. Então, através de uma ligação peptídica, eles vão se unir, certo? Fizeram a união. Já aqui eu tenho, por exemplo, uma fenilalanina. Vai se ligar aqui. Ou seja, né? Estou formando através de ligações peptídicas. Mas vamos lá. Vou botar aqui para baixo para ficar mais fácil. Eu tenho uma proteína chamada glicina, que vai se ligar aqui. Está difícil de montar, mas vai ter de conta que está se montando. Pronto. Ela é uma glicina. Renato, pode haver proteínas iguais? Eu posso repetir aminoácidos iguais? Desculpa. Pode sim. Pode ser que nessa ligação tenha outra glicina, ó, iguaizinhas. Então, gente, essa característica das proteínas de fazerem ligações peptídicas, elas permitem, né, que haja a formação de diversos tipos de proteínas, né? Então, é interessante por isso. E assim, as funções, né, que nós temos das proteínas, elas são bem variadas e bem importantes para o nosso corpo. A gente tem aqui, por exemplo, a função enzimática. Um exemplo dela que está cobrindo é a lipase. Temos também a função hormonal, que é a insulina, que é responsável por regular o teor de glicogênio presente no nosso sangue. A gente tem o nutricional, que é a caseína, que ela está relacionada, né, à proteína do leite. Temos também a imunidade, elas são responsáveis pela produção de anticorpos, os anticorpos do nosso corpo. Temos a estrutural, né, um exemplo é o colágeno. Temos a função também de transporte, como exemplo a hemoglobina. Temos também os sistemas contráteis, como a troponina, mas a mais conhecida de vocês, a gente vai ver mais facilidade, tanto na disciplina de carnes como na disciplina de peixes, que até vocês já conhecem, que é o complexo actomiosina, né? Que é a actina e a miosina. Elas são responsáveis pela contração muscular. No momento que ocorre o rigor mortis, essa contração muscular ela se torna irreversível, né? Então, essa função das proteínas também está ligada à parte de contração. E nós temos também o armazenamento através da ferritina. Gente, a ferritina é muito importante, principalmente para ela é formadora, esse composto, né, que vocês vão ver mais à frente, com proteínas conjugadas, que ela se liga, né, um composto metálico que se liga à proteína, e com isso ela é responsável pelo transporte de hemoglobina dentro do nosso corpo, né? Então ela é responsável. Quando o nível de ferritina cai, o que acontece? Acontece que a pessoa tem uma doença chamada anemia, né? Ela não consegue fazer esse transporte adequado de oxigênio e o nível de hemácias baixa bastante, certo? Então, é necessário o armazenamento do ferro para formar a ferritina. E como vocês já sabem, a estrutura, né, das proteínas, deixa eu passar para cá um pouquinho. A estrutura das proteínas, né, elas
são classificadas em 4 formas. A primeira é a estrutura primária, certo? Onde ela é a mais simples possível. A estrutura dela é uma cadeia linear, bem simples, tanto de ligações como de composição. Então, ela não é muito grande, ela é bem simples e está presente somente ligações peptídicas. Aqui eu tenho, né, como eu disse para vocês, as ligações. Eu tenho a lisina, glicina, leucina, valina, alanina e histamina. Vocês percebem que esse vermelhinho, ele é representado como se fosse o quê? Uma ligação peptídica, certo? Vocês observam que nessa cadeia aqui, tanto a lisina se repete quanto a glicina, né? Então, a gente tem esse composto aqui presente. Conforme vai se juntando os aminoácidos, a cadeia vai ficando maior, mais complexas, novas interações moleculares vão surgindo, né? Como, por exemplo, pontos de hidrogênio, reforços de Van der Waals. Então, com isso, eu vou ter uma alteração da estrutura química da minha proteína. Um exemplo muito importante é a estrutura secundária. Aqui tem só um representante, mas como estrutura secundária, eu tenho tanto a alfa-hélice como a beta-folha, né? São duas estruturas bem diferentes. A alfa-hélice, como vocês sabem, é esse noveladozinho semelhante a um cacho, né, de cabelo. E já a alfa-hélice, né, ela é como se fossem umas ondulações, assim, paralelas umas às outras. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o desenho. Não está aparecendo. Ixi, Maria, passou demais. Enfim, deixa eu pegar aqui uma folha e desenho para vocês. É mais fácil fazer assim. Então, a beta-folha é assim. A iluminação, dá para ver direitinho, né? Pronto, é mais ou menos nesse contexto. Elas estão paralelas umas às outras, mas ainda assim elas não são tão complexas. Já a estrutura terciária, ela é formada por um enovelamento, né? E a gente tem um encontro de várias, quando eu digo enovelamento, é uma série de ligações. Tanto eu vou ter estrutura primária, como um desenho aqui, né? Uma estrutura secundária, como vou ter estruturas primárias. E essas uniões de estrutura secundária, estrutura primária, ela vai formar uma proteína bem novelada. Com isso, eu vou ter uma proteína mais complexa, né? A gente vai atuar mais outras ligações químicas, essenciais ligações peptídicas. Então, ela vai ser bem mais complexa. Exemplo de estrutura terciária, que é muito comum, é muito importante mesmo para o nosso corpo, porque ela tanto está presente na parte das hemácias, da hemoglobina, né? Ela é formada por essa estrutura terciária, como também no nosso sistema de defesa, também é formado de uma parte de estrutura terciária. Já a estrutura quaternária, ela é uma associação de novelos, ou seja, eu tenho uma estrutura terciária, que ela é um enovelamento só. Já a estrutura quaternária, eu vou ter uma junção de vários novelos desses. Essa associação, eles vão se interagir, eles vão se ligar e vão formar uma estrutura muito mais elaborada do que a estrutura terciária, certo? Então, assim, a estrutura quaternária, ela é muito comum na formação dos nossos tecidos, dos nossos músculos, né, que são algo que é bastante mais complexo. Então, assim, estrutura primária é a forma mais simples, ela apresenta estrutura linear, estrutura secundária, ela já começa a ficar aumentando a sua cadeia, né, e já começa a haver algumas outras interações, por isso que ela fica nesse formato, como alfa-hélice e beta-folha. Já a estrutura terciária, ela vai apresentar uma maior, né, como é que se diz, maior complexidade, ela é uma estrutura bem maior no seu tamanho, então a gente vai obter uma característica melhor. Já a estrutura quaternária, ela é uma associação de várias outras estruturas terciárias, né? Então ela é muito mais complexa. Desnaturação proteica. Lembra da desnaturação proteica? Pronto. A desnaturação proteica, ela tem a ver com a perda de função de uma proteína.
certo? Por exemplo, essa desnaturação, vamos pensar aqui, uma fonte simples de proteína, a ovo albumina. Pelo que o nome já fala, né, a gente encontra ela no ovo, que é a albumina, que é a clara de ovo. Então, no momento que eu vou fritar um ovo, quebro, ele não muda a cor, ele não sai de transparente para ficar branco, pronto. Naquele momento ocorreu uma desnaturação proteica, ou seja, a albumina perdeu a sua função. E o agente que fez com que isso acontecesse foi o agente calor. Porém, existem a desnaturação por mudança de pH também. Eu altero o pH e, com isso, a proteína ela deixa de fazer determinada função. Por exemplo, eu tenho uma enzima. Né? Então, essa enzima eu posso fazer uma adição de um ácido dentro do sistema. Então, no momento que ela tem uma função, sei lá, ela tem uma função de escurecer um alimento. Então, no momento em que eu aplico um pH, eu aplico um ácido, ela não vai mais fazer essa função de escurecimento de alimento. Por quê? Porque ela está desnaturada. Né? Então, Renata, assim, a desnaturação, né, ela está aqui, a função dela é essa, ela tem uma função original. Quando ela está na presença de um desses agentes, que podem ser físicos, como calor, radiação, pH, e químico, como ácidos e solventes, ela vai mudar a sua estrutura e, consequentemente, ela também vai mudar a sua função. E assim, as principais fontes alimentares, né? A gente tem as fontes animais, como todo mundo já conhece, que é a carne, o leite, os ovos. As vegetais, que são os feijão, ervilha, grão de bico, algumas oleaginosas também, algumas folhosas. Então, eles têm essa função de manter essa característica, né, de apresentar um alto teor de proteína. Porém, as proteínas de origem animal, elas têm uma maior qualidade. O que significa essa maior qualidade? Quer dizer que elas apresentam uma maior quantidade de aminoácidos essenciais, elas são mais completas, ou seja, elas vão ter aqueles 20 aminoácidos essenciais presentes naquele alimento, se for de origem animal. Porém, se for de origem vegetal, dificilmente a gente vai ter um alimento de origem vegetal que vai apresentar os 20 aminoácidos essenciais para estar presente na alimentação. Por isso que a gente tem que associar os alimentos, por exemplo, arroz com feijão, consumir as oleaginosas, a ervilha, o grão de bico, a quinoa. Então, a gente tem que fazer essas associações, porque o que falta em um alimento, a gente encontra em outro e faz o complemento. Mas, assim, proteínas de origem animal, elas são conhecidas por ter uma maior qualidade, porque elas apresentam todos os aminoácidos essenciais presentes na sua constituição, certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos que vocês podem olhar com calma, né? Aqui eu tenho a relação do alimento e o teor de proteína por 100 gramas de alimento. Por exemplo, a cenoura, ela tem uma pequena quantidade de proteína. Então, em 100 gramas de cenoura, eu vou encontrar apenas 1,1 gramas de proteína. Já a carne bovina, ela, em 100 gramas de carne bovina, eu vou encontrar em torno de 27 gramas de proteína. Então, é só mesmo para a gente ver essa relação do teor de proteína, tanto de origem vegetal como de origem animal. E aqui, galerinha, vamos lá, proteínas animais. Alto valor, porque a proteína tem todos os aminoácidos essenciais necessários na quantidade requeridas na nutrição humana, que eu havia dito antes. E já as proteínas vegetais devem baixo valor, porque a proteína tem deficiência em algum... Gente, esse aluno está errado aqui, em espanhol. Vocês consertam. Ou nem consertam, relevam. Pode estar no slide. Aminoácido essencial, ou seja, eles têm aminoácidos limitantes. Então, a mistura de diferentes fontes vegetais, como leguminosas e cereais, proporciona uma combinação de alto valor biológico, certo? Então, por isso que é importante a gente fazer essa junção.
E aqui nós temos as classificações das proteínas, né? A gente tem a classificação que elas podem ser simples, onde quando houver a quebra dessa proteína, eu vou obter somente compostos proteicos, né? Lembrando que as proteínas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, no momento em que eu tenho um composto que não seja carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, elas são proteínas conjugadas, né? Como o nome já fala, são proteínas que se ligam a outros compostos que não são proteicos. Então, aqui eu tenho um exemplozinho, que é a parte proteica, que está ligada ao grupo prostético, né? Que é aquele grupo que não é proteína. Por exemplo, como eu falei para vocês da ferritina, né? O ferro, ele pode se ligar à proteína. Então, o grupo prostético, no caso, seria o ferro. Alguns exemplos, certo, de proteínas conjugadas. Aqui nós temos a cromoproteínas, né? Que são pigmentos. Como exemplo dessa proteína conjugada, eu tenho a mioglobina. Eu tenho uma lipoproteína, que a gente já viu na aula passada, né? Que são aquelas proteínas, as lipoproteínas são, quando a gente viu lipídio, eram lipídios compostos. Aqui são proteínas conjugadas, né? Então, eles têm a função de transporte, né? Então, é conhecido como se fosse o nosso colesterol. Pode ser tanto ruim quanto bom. Ruim, quando ele se deposita nas artérias, fazendo com que favoreça o aparecimento de uma doença chamada aterosclerose, que é o depósito de gordura nas artérias do sangue, do coração. E nós temos o colesterol bom, que é aquele que faz a limpeza, ok? E aqui nós temos as metaloproteínas, né? Que é a junção de um metal com uma proteína, que como eu já havia falado no exemplo anterior, né, no slide anterior, é a ferritina. Gente, ó, isso aqui foi só a revisão do semestre passado, da disciplina de PNCPA. Então, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque quando a gente está falando de bioquímica dos alimentos, vocês têm que entender como é que funcionam as interações das proteínas dentro dos alimentos. Então, aqui a parte mais fundamental, que são as propriedades fundamentais das proteínas. Então, vamos lá. Essas propriedades, ela está ligada à composição dos aminoácidos presentes na cadeia proteica, assim como o tamanho das moléculas. Ou seja, se a gente tiver aminoácidos que eles são mais hidrofílicos, né, que seriam mais afinidade com a água, então a proteína ela vai ser uma proteína mais solúvel. Eu tenho uma proteína que tem aminoácidos que são hidrofóbicos, né, que tem medo da água. Então, eu vou ter uma proteína que vai ter uma solubilidade menor. E quanto maior a cadeia, né, a cadeia da proteína, mais componentes e elas mais ligações, mais propriedades fundamentais para o nosso alimento, ela vai fazer, ela vai interagir, né? Eu vou explicar melhor quando vocês estiverem vendo cada ponto. Mas, assim, essas propriedades fundamentais, elas têm a função de interagir com os alimentos. Elas vão modificar as características dos alimentos. Ou alguns alimentos precisam dessas proteínas para adquirir essas características, né? As proteínas de diversos alimentos são misturados e usados em alimentos. Então, a gente tem leite, queijo, leite, a carne, o ovo. Então, eu vou precisar usar esses alimentos para poder adquirir essas propriedades. A ligação com a água é importante para a textura dos alimentos. Então, vamos lá. A primeira propriedade fundamental das proteínas é a propriedade de hidratação. Então, o que quer dizer? A água modifica as propriedades físico-químicas das proteínas. Que propriedades físico-químicas são essas? A textura.
A textura de um alimento depende muito da interação da água com os outros constituintes do alimento. Por exemplo, a gente tem uma carne. Conforme você tem uma carne muito seca, a textura dela vai ser horrível. Mas se tem uma boa interação entre as proteínas daquela carne com a água, a gente tem uma textura deliciosa, né? A gente fala da suculência da carne. Então, a hidratação tem a ver com isso. Uma coisa que é importante, que vocês vão ver nas disciplinas de carnes, é quando estiver fazendo os embutidos. Quando a fabricação dos embutidos, sempre é adicionado um pouco de água. Na linguiça é adicionado em forma de gelo, né, durante a mistura e tudo. Então, essa função de você hidratar o produto tem a ver com a questão de você melhorar a textura. Outra característica fundamental das proteínas é a solubilidade. O que é a solubilidade? É a proteína ser solúvel, que é o equilíbrio entre as interações proteínas-solvente aumentam a solubilidade. Ou seja, se a proteína ela é insolúvel, vai ocorrer uma precipitação dessas proteínas, ou seja, elas vão coagular. Já se a proteína ela é solúvel, como as albuminas, como as globulinas, as glutaminas, elas vão se associar melhor ao nosso produto. Então, dependendo do que você deseja, é interessante você ter proteínas mais solúveis, que serão mais bem aproveitadas dentro do nosso organismo, né, que vai ter uma alta digestibilidade. E na produção de alimentos, a gente precisa entender um pouco dessa solubilidade ou dessa insolubilidade. Por exemplo, quem gosta de treinar, consome muita questão das albuminas e glutaminas. E a gente pode tanto consumir em pó ou em cápsulas, né? Então, assim, elas têm essa função de solubilidade, ou seja, o nosso organismo ele vai aproveitar essas proteínas. E na produção de alimentos, eu preciso saber a solubilidade das proteínas, porque eu posso precisar de um precipitado, né, da proteína. Eu posso fazer uma extração de whey proteico. Então, eu preciso entender, saber a constituição, que constituição é esse alimento, de proteínas solúveis ou insolúveis. Por exemplo, eu quero fazer um queijo. No momento que eu faço a adição de um agente químico, né, que no caso estou adicionando um limão, um ácido, ele vai precipitar. Então, o queijo, ele é uma reação de desnaturação proteica, né? E essa precipitação é importante para que eu obtenha um produto. Então, a gente tem isso. E lembrando, gente, que as desnaturações proteicas, elas podem ser reversíveis e irreversíveis. Reversíveis são quando eu tiro o agente desnaturante, a função da proteína volta. Irreversível, quando mesmo retirando o agente desnaturante, ela não volta ao seu estado normal. Um exemplo da produção de alimentos, né, é o caso do queijo. Tem o agente desnaturante, que no caso é o ácido, e mesmo eu removendo esse agente, eu posso obter, eu não consigo voltar ao que era antes, né? Ele permanece do jeitinho que está. Então, assim, outras propriedades fundamentais das proteínas, né? As propriedades interfásicas. Essas proteínas, elas têm uma propriedade, elas tanto apresentam características hidrofóbicas e hidrofílicas. Ou seja, ela tem uma estrutura que ela tem semelhança com a água e tem uma estrutura que não tem semelhança, que não interage com a água. E essa propriedade, ela é muito importante porque ela tem a função de estabilizar espumas e emulsões, né? Então, por isso que ela é importante. Um exemplo aqui é a ovoalbumina, que ela é um agente emulsificante. Eu posso encontrar esses agentes emulsificantes tanto no leite, na soja e na gema de ovo. Gente, eu tenho certeza que vocês já fizeram aquele... Esses cor doce eu não gosto muito, eu nem sei direito como é que faz, mas assim, você faz tipo pavê, não sei. Aí no final, você tipo bate a clara do ovo, né? Você vai batendo, e forma o quê? Uma espuma. E o pessoal coloca, né, na parte de cima e põe para gelar. Acho que alguém já deve ter visto isso. Então, essa característica de formar espuma, tanto a gente faz no bolo, né, quando a gente bate a clara, a gente vê a formação daquela espuma.
Ela é importante também como emulsão. O que é emulsão? Emulsão, ela junta duas fases que não se misturariam. Por exemplo, tem uma água e o óleo. Se mistura? Não. Mas no momento em que eu vou fazer uma maionese, que está aqui, vocês vão ver direitinho a história da maionese. No momento que eu vou fazer uma maionese, a gema do ovo vai ser responsável por essas etapas de ligação, tanto da fase líquida, né, da água, quanto do óleo. Então, eles vão se misturar, vai fazer com que isso aconteça, nessa reação que era impossível de acontecer, ela vai acontecer devido à interação da ação da gema do ovo, que tem uma característica de ser emulsificante. Outra característica fundamental para a produção de alimentos que tem a ver com as proteínas, por isso que é importante esses alimentos na produção, entender um pouco a função da proteína dentro do alimento, é a fixação de aroma, certo? Eles são carregadores ou modificadores de aroma em produtos industrializados, como, por exemplo, em produtos análogos de carne. Nós temos 2 produtos análogos de carne que, graças a essa característica das proteínas, de modificar e de absorver os aromas, né? A gente faz um alimento que é vegetal, mas ele tem todo o sabor do alimento animal, de origem animal. Primeiro é a carne de soja, que você já deve ter consumido, tanto em casa como na escola. É uma excelente fonte, gente. Não tem que ter preconceito. O pessoal tem preconceito. Mas não tem que ter preconceito com esse tipo de alimento. Então, geralmente faz até uma mistura. Bota em torno de 50%, de 30% a 50% ou de carne ou de soja, mas geralmente não é 100%. E ela tem uma textura semelhante à carne moída e ao frango desfiado. Então, você já deve conhecer. Outro que é bem mais caro, né, que é o Futuro Burger, né, que a gente tem a carne do futuro, onde eles imitam tanto a textura quanto o sabor da carne animal, mas eles são feitos eles são obtidos a partir de plantas que têm um alto teor de proteínas, né, como por exemplo a soja. E aqui a gente tem a característica de viscosidade, né? São proteínas quando dissolvidas em águas, elas absorvem a água e se expandem, hidrata e aumenta o volume. Ou seja, ela vai formar um gel, né? Ela vai aumentar, ela vai absorver água, ela vai se hidratar e ela é fundamental para a aceitação de molhos, sopas e bebidas. E ela está relacionada com a viscosidade e a consistência do produto. Ou seja, é importante essa característica de viscosidade quando você faz a hidratação dessas proteínas, porque ela vai melhorar a textura do produto. Então, aqui a gente vai fazer só uma retrospecto, né? Característica de hidratação, que ela é importantíssima para a textura do alimento, principalmente de origem de carne. Ele é fundamental. A solubilidade, que menor a solubilidade, quanto mais insolúvel é uma proteína, eu vou conseguir ter essa precipitação, ou eu preciso de solubilidade, no caso de proteínas como a glutamina, que vão formar os complexos de proteicos para atletas, né? E eles precisam absorver essas proteínas para formar músculos. Então, aqui a gente tem, de fato, a etapa de geleificação. Essa etapa, ela ocorre quando a gente tem uma concentração moderada de proteína e elas são aquecidas. Então, no momento que a gente aquece essa concentração proteica, a gente obtém os géis. E eles são formados, dependendo da característica, né, da proteína, a gente tem 2 tipos de géis. A gente tem o gel opaco, que é esse aqui, e a gente tem, que é esse aqui, desculpa, esse mais aqui, e a gente tem o gel translúcido, que são os mais clarinhos. E eles são responsáveis por melhorar ainda mais a textura do alimento. Outra característica é a texturização, que é uma transformação. A gente tem uma proteína globular e ela vai se transformar em fibrosa. Por que eu faço isso? Eu falei para vocês que ela tem a característica, né, as proteínas, de absorver os átomos, mas ela tem a propriedade de
imitar não só o aroma, como eu disse para vocês naquela hora, mas ele tem a função de imitar a patabilidade, a elasticidade, a maciez, a mastigabilidade, né, dos produtos de origem carne. Mais uma vez, citando um exemplo aqui do caso a gente conhece como soja, né? Então, assim, quando você olha, ele tem toda a mastigabilidade da carne, ele tem a maciez da carne, ele tem a elasticidade, ele tem todas as características, né, de textura, de você sentir, de você morder, parecido com da carne, devido a essa característica das proteínas. Então, assim, são as proteínas vegetais que passam pelo processo de texturização por extrusão. Extrusão é o quê? Eu tenho uma massa, né, um bolo de vegetais, e tem uma máquina que faz o aquecimento dessa massa, desse bolo, e ela vai colocando o formato que eu quero. É mais ou menos assim. Eu tenho um bolo compressor, esse bolo está sendo aquecido, e aqui no finalzinho eu tenho uma chamada extrusora, ou a extrusora é completa, uma chamada trefila. Então, essa trefila é como se fosse um molde. E esse molde eu coloco do jeito que eu quero, no formato que eu quero. Então, eu pego como se fosse pontinhos de carne. Então, esse bolo de vegetais temperados, né, com os aromas, porque ele tem a característica de absorver aroma, né, que é a característica das proteínas, ele vai passando por aqui, vai sendo aquecido e vai moldando aqui no final. Então, esse é o processo de extrusão. São utilizadas como complementos em produtos cárneos, triturados e também em alimentos que imitam a carne, né? A gente tem essas características. Formação da massa. O glúten formado de gliadina e glutenina é capaz de formar massas viscoelásticas após a hidratação e amassamento, que aprisionam o gás durante o processo de fermentação na fabricação de pães e produtos de panificação. Ou seja, aquele pão com aquela textura, com aquele tamanho que a gente conhece, só é possível graças à característica de duas proteínas chamadas gliadina e glutenina, que formam o glúten. Então, esse glúten, em presença da água, ele vai formar uma massa chamada viscoelástica. E essa massa viscoelástica, ela tem a característica de quê? Houve a fermentação. A gente sabe que a fermentação é a formação de quê? De gases, né? Então, graças a essa massa viscoelástica, o gás que estava retido, ele não escapa, ele aprisiona. O que acontece? O produto fermentado, né, de panificação, principalmente porque o trigo ele é ótimo em glúten, ele faz o quê? Expande, cresce. E as propriedades aqui, a gente tem as propriedades sensoriais, né? Textura, gosto e aroma, são características sensoriais que podem ser conferidas pela presença de algumas proteínas nos alimentos. Por exemplo, a suculência, a textura da carne, que a gente já falou. Elas são determinadas pelas proteínas miofibrilares. Então, a qualidade da carne depende do estado de contração das fibras musculares. E você já deve ter visto na parte de introdução à agroindústria, né, que a gente fala um pouco de carne, fala da questão do rigor mortis. E se esse rigor mortis, né, se o animal ele for abatido de forma com muito estresse, né, com o seu ATP sendo consumido, a gente vai ter uma carne de qualidade inferior, devido a essa transformação. E as proteínas que apresentam cor, elas são chamadas proteínas conjugadas, né, como a gente viu na aula passada, nos slides passados. Então, esse grupo, que ele é chamado de prostético, né, que ele não é proteico, no caso aqui o radical M, ele é responsável pela coloração avermelhada, né, de tecidos sanguíneos. E além dessas características de cor, a gente também tem as flavoproteínas, né, que elas são a riboflavina oxidada, que elas são chamadas de corantes naturais, são antioxidantes. E elas têm como característica, né, a presença da cor amarelada. Então, essas são as principais características, né, das propriedades fundamentais das proteínas. Gente, na disciplina de bioquímica, o que eu tinha falado para vocês ali era só a introdução. Isso aqui é a bioquímica. Eu tenho que entender
por que a proteína dentro do processo de bioquímica ela vai alterar em que no processo de fabricação? Por que eu sei que a linguiça ela é feita à base de queijo, de restos, mas assim, carne. Então ela apresenta uma grande quantidade de proteína. Então eu vou adicionando água por quê? Porque vai aumentar a textura dela. Então vou entendendo melhor, por ela ter essa característica, né, das proteínas nos alimentos, a gente entende como trabalhar melhor com esses produtos. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a presença, como eu disse para vocês, as enzimas, elas são compostos, né, formados por proteínas. Então, a gente tem as enzimas que estão presentes dentro do nosso alimento. Essas enzimas, elas tanto podem ser de origem endógenas, né, ou seja, são aquelas que estão presentes dentro do alimento. Elas podem ou não participar das reações que afetam a qualidade do alimento. Por exemplo, enzimas endógenas, a gente tem as enzimas responsáveis pelo escurecimento, né, de algumas frutas. Então, a banana, quando você corta, ou até mesmo a maçã, quando você corta, rapidamente ela escurece. Por quê? Devido à presença dessas enzimas que são responsáveis pelo escurecimento. Já também a mesma coisa quando a gente fala em lipídios, né? A gente tem a ação das lipases. E essas lipases também são responsáveis por degradar, para formar o ranço dos lipídios. Questão até questão da atividade da aula passada. E nós temos também algumas enzimas exógenas, que elas podem causar uma mudança desejável, ou seja, eu vou utilizar essa enzima porque eu quero uma determinada mudança no meu produto. Como, por exemplo, as enzimas utilizadas na produção de xaropes de milho, da glicose, nos xaropes ricos em frutose, no açúcar invertido, que vai ser uma reação que vocês vão estudar na próxima aula. Essas reações aqui, xarope de milho, glicose, xarope rico em frutose, está relacionado mais aos carboidratos. Né? Então, a gente vai estudar na próxima aula essas transformações aqui. Estabilização das cervejas, né? Para a gente ter uma cerveja mais clarificada, com a espuma adequada. Vocês viram que essa característica da espuma está relacionada também às proteínas. A coagulação do leite para a produção do queijo, né? Que a gente vai utilizar a enzima que é presente no intestino dos ruminantes, né? A coagulina, uma enzimazinha, que é presente nos ruminantes. Mas, assim, na produção de queijo, vocês têm uma prática com a Tayane, não sei se vocês já fizeram de requeijão, que vocês colocam, né, um agentezinho, no caso o vinagre, dentro do leite para fazer a desnaturação e, com isso, né, conseguir desnaturar, precipitar e obter um produto à base do leite. E aqui nós temos a digestibilidade. Já tinha comentado um pouquinho, né? Eu disse que as proteínas de origem animal, elas são mais digestíveis, ou seja, meu corpo vai aproveitar muito mais do que as proteínas de origem vegetal. Os legumes ficam menores que 80%, já os grãos é em torno de 60% a 90%. Ou seja, eu tenho grãos que apresentam uma digestibilidade bem bacana, de 90%, bem, até semelhante à da carne, que a gente vai falar mais à frente, né? Existem alguns grãos que a gente pode substituir com a carne. E a gente tem alguns legumes, eles já são menos ricos, né? Então, assim, os vegetais, eles possuem sua composição compostos fenólicos, como fibra alimentar também, compostos fenólicos, né? Fibra alimentar, pigmentos, açúcares e outros que podem reagir com as proteínas, formando derivados proteicos que são menos digeríveis. Então, a gente chama isso de fatores antinutricionais, certo? Então, a maior dificuldade do consumo de proteínas vegetais é justamente esses fatores antinutricionais, porque eles interferem, como é que eu posso? Eles interferem, mas eles dificultam a nossa absorção das proteínas, né, provenientes desse método, né, provenientes dos vegetais. E aqui nós temos a reação de Maillard, né, uma reação
à base de proteínas, certo? Essa reação, só um instantinho, um pouquinho. Coisa da escola, tá, gente? Não vou lembrar para conversar com ninguém, foi da escola. Não me julguem, pelo amor de Deus. Enfim, gravando assim, pensando nas coisas da escola, é agitada. Mas enfim, vamos lá. A gente vai seguindo, vai dando certo. É uma reação que ela é fundamental na indústria de alimentos, na cozinha industrial, é a reação de Maillard, certo? A reação de Maillard é uma reação que vocês vão ver quando a gente estiver estudando enzimas, né? Porque existem os escurecimentos enzimáticos e os escurecimentos não enzimáticos, ok? Então, a gente precisa saber a diferença. A reação de Maillard é uma reação não enzimática. Quer dizer o quê? É uma reação que não precisa da ação de uma enzima. Ah, Renata, por que a reação de Maillard é importante? Por que ela está em destaque? Por que eu tenho uma foto de uma carne que eu achei linda, de um doce lindo e de pão, do queimado ao branco, né? Vamos lá entender. A reação de Maillard é uma reação química entre um aminoácido ou proteína e um carboidrato redutor, né? Carboidratos que se ligam, que são os redutores. Vocês vão ver na próxima aula os carboidratos redutores. Mas são aqueles carboidratos que se ligam facilmente. Dão sabor, que a gente chama de flavor, odor e cor aos alimentos. O aspecto dourado dos alimentos após assado é o resultado da reação de Maillard. Resumindo, gente, aquele aspecto da carne, o aspecto do pãozinho assado, o doce de leite, né? Tudo bem, o doce de leite, do pão, até mesmo da carne, não é somente a característica da reação de Maillard. Mas, assim, tem muito dela. Por quê? Vamos lá. Reação de Maillard, simplificando, é a reação, a interação, né, entre um aminoácido, proteína, e um açúcar. Então, eu tenho a interação entre uma proteína e um açúcar, eu obtenho a reação de Maillard. Ah, Renato, quer dizer que dentro da bananada é uma reação de Maillard, já que eu tenho a proteína e o açúcar? Não. Porque para ocorrer a reação de Maillard, é necessário que haja um aquecimento, uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Então, no momento que eu tenho um aquecimento do produto, junta os componentes, né, proteicos e os componentes açúcares, eles vão se unir e vão modificar, principalmente, gente, o aroma, o sabor do produto. O sabor do produto está diretamente relacionado à reação de Maillard. Vai alterar o sabor e principalmente a cor. Esse aspectos amarronzados da carne, do pão, do doce, eles só ocorrem devido a essa reação de Maillard. É uma reação que ocorre entre os aminoácidos ou proteínas e os açúcares quando o alimento é aquecido. Como eu disse antes, o grupo carbonila interage com o grupo amino dos aminoácidos e vão produzindo em várias etapas as chamadas melanoidinas, que dão a cor e o aspecto característico do alimento cozido ou assado. Então, esse processo de cor, de sabor, de cheiro do alimento assado, ele ocorre devido à reação de Maillard, certo? E assim, dependendo do tipo de proteína, de açúcares que compõem o alimento, o processo produz resultados diferentes quanto a aspectos, cor e sabor. Ou seja, assim, dependendo do tipo de proteína, do tipo de açúcar que vai interagir, eu vou obter resultados diferentes, né? Imagina frango com o mesmo cheiro, mesmo sabor que um bolo, por exemplo, não. Por quê? Porque os constituintes deles são diferentes, né? São bem diferentes. Os aminoácidos, os açúcares presentes dentro daquele produto é diferente. Então, assim, reação de Maillard, né? Ele é responsável pela coloração de dourado a marrom e das características de aroma de tostado. Por exemplo, o café, né? O café, ele tem
aquele cheiro da torração, que é um cheiro bem gostoso, devido à reação de Maillard. São encontrados em produtos como pães, carnes e café. Então, essa reação química entre um aminoácido ou proteína e um carboidrato, obtendo-se produtos que dão sabor, odor e cor aos alimentos. É preciso usar um método de cocção a seco, como brasa e grelha, forno e fritura, para que ocorra essa reação. E ela acontece em 140 graus Celsius e 165 graus Celsius, que são responsáveis pelo aroma, sabor e vão mudando conforme o tempo no forno. A gente sabe, né? Deixar uma carne durante determinado tempo na brasa, né? Ela vai ficar com um cheiro gostoso, né? Um aspecto bom. Conforme ela vai ficando, né? No fogo, ela fica com esse mesmo aspecto de saboroso? Não, ela está com aspecto de queimado, né? Vai perdendo água, textura, então ela vai ter a modificação do sabor, ficando ruim. E com relação à reação de Maillard e a diferença dessa reação para a caramelização, ela tem a ver que é a reação química de uma proteína com um açúcar, que é a reação de Maillard, que a gente viu agora, e a caramelização, que vocês vão ver na próxima aula, é a reação de caramelo, né? A gente pega um açúcar, aquece esse açúcar e ele vai formando um caramelo. Não tem nada a ver com proteína ali, entendeu? Por isso que essa diferença. O caramelo ele desenvolve principalmente a coloração mais escura, mas ele não desenvolve o sabor nem o aroma, e o sabor e o aroma é desenvolvido através da reação de Maillard. E como eu disse para vocês aqui, quando eu estava falando de reação de Maillard, dependendo do tempo que a gente passa com o produto, né, ele vai modificando o sabor. Só que existe um composto cancerígeno chamado acrilamida, né? Esse acrilamida é uma substância produzida em alguns alimentos quando submetidos à cocção, tostagem e frituras em temperaturas maiores que 120 graus Celsius, né? Quais são os alimentos que ocasionam que são favoráveis ao aparecimento dessa acrilamida? Os alimentos ricos em amido, gente. Então, alimento rico em amido que eu tenho é batata frita, chips, biscoitos, cereais matinais, farinha, lentilha, aspargo, amêndoa e café. Então, conforme eu vou na torrefação desse produto, queimando esse produto, ele pode formar esse composto que é chamado de acrilamida, certo? Por isso que a gente não deve comer produto queimado, tostado, né? Porque ele houve uma cocção superior e isso faz com que o produto ele não seja benéfico para o nosso corpo. Aqui a gente tem, né? Ele é motivo de preocupação para a saúde, pois pode contribuir para a formação de tumores relacionados a tipos de câncer, como câncer de cavidade oral, faringe, esôfago, laringe, intestino grosso, mama e ovário. Então, muito cuidado com o consumo de alimentos muito queimados, porque eles eles têm essa substância chamada acrilamida. Então, assim, o que eu posso fazer para tentar reduzir ou minimizar a produção dessa substância no momento que eu estou torrando, fritando, assando qualquer coisa, né? Que é o momento que ele é formado. Então, uma das características que eu posso melhorar é a imersão das batatas em solução de ácido acético, como vinagre, antes de fritar. Aumentar o tempo de fermentação durante o processamento de pães. Isso já é mais difícil da gente fazer, a não ser que vocês tenham entrado na moda da quarentena de fazer pão. Eu entrei, já saí, então não deu tempo nem de me coçar. Mas, assim, se vocês tiverem tempo, deixa fermentando, né? Vocês são geração, nem mileniais vocês são, acho que eu sou mileniais. Faz esses pães fermentados naturalmente. Brincadeira. Substituir alimentos fritos ou cozidos, armazenamento de batatas em temperatura acima de 8 graus Celsius, para evitar o aumento da concentração de açúcares redutores, ou seja, não armazenar batata na geladeira. Gente, todo mundo armazena batata na geladeira, até eu. Adoro armazenar batata na geladeira.
Não cozinhar os alimentos por longo tempo, em altas temperaturas, foi o que eu disse para vocês, evitar comer aqueles produtos queimados. Né? Manter uma dieta balanceada com variedades de frutas e vegetais, diminuindo o consumo de alimentos gordurosos fritos. Gente, fique atento. Batatas fritas em óleo de palma e azeite de oliva apresentam maiores concentrações de acrilamida comparadas àquelas que são feitas com óleo de girassol e de milho. O perigo tá, ninguém vai, tudo bem, ninguém talvez frite as batatas no azeite de oliva por causa da, é mais caro, né? Mas, assim, o problema maior está relacionado ao óleo da palma, porque ele é um substituto, né? Ele pode ser um substituto da gordura hidrogenada. E, assim, a gente tem aqui os tamanhos, né, da acrilamida, e esses aqui, que é o mais queimado, é o mais perigoso. Então, evitar consumir alimentos tostados. E aqui a gente tem, né, as fontes de proteína vegetal que substituem a carne. Foi o que eu disse para vocês, os análogos de carne, né, que a gente está falando bastante. Então, esses vegetais aqui, eles apresentam uma alta concentração de aminoácidos essenciais, por isso que eles podem substituir a carne, e eles têm uma disponibilidade parecida com a carne, né? Ou seja, são bem concentrados, bem completos, por isso que a gente pode tentar substituir, principalmente para quem é vegano, né? Que quer fazer um alimento diferente, que não tem a carne, mas precisa da fonte, né? Então, eles têm que investir nesse tipo de alimento. Então, a gente tem a quinoa, grão de bico, a linhaça, a lentilha, a ervilha, o gergelim. Gente, gergelim é ótimo, né? Vocês comem um pão do McDonald's, né? Tem um gergelimzinho por cima, mas ele é uma excelente fonte de proteína, tem um óleo de gergelim. E, assim, um alimento super saudável e não é muito caro. A gente tem o feijão, né? O feijão do nosso dia a dia. O farelo de aveia, né? O farelo de aveia que é importantíssimo e muito acessível para todos nós. E a chia. Né? Todo dia, assim, eu adoro chia com tapioca. Então, como minha chiazinha com tapioca, com iogurte, né? Ele forma um gel. Ele tem essa característica de formar um gel. Se você colocar a chia na água, né? Ele vai formar um gel. Então, ele tem essa característica de gel. E aqui a gente tem exemplos, né, de alimentos que eles podem substituir a carne, né? A lentilha. E a lentilha, 100 gramas de lentilha contém cerca de 6 gramas de proteína. Ela pode ser preparada na salada, cozida, nas sopas, no hambúrguer, na almôndega. Vocês podem criar, gente, hambúrguer a partir desses vegetais. Vocês podem utilizar o grão de bico, vocês podem utilizar a lentilha, vocês podem utilizar a ervilha. Então, assim, tem que imaginar. Tem que usar bem a imaginação. A gente tem a ervilha, né, que tem em torno de 7 gramas de proteína a cada 100 gramas. A ervilha é bem... Eu adoro ervilha. E ela pode ser utilizada com tudo. Sopa, salada, cozida, né, no nosso creme de frango, nas nossas tortas, né, de frango. O feijão, por ter diversos tipos, a cada 100 gramas pode ter de 4 a 6 gramas de proteína. E preparação, você já sabe. Gente, o grão de bico, ele é delicioso. Ele é só um pouquinho mais caro, mas ele é delicioso. E a cada 100 gramas de grão de bico, a gente tem 8 gramas de proteína. Muita gente faz carne de hambúrguer utilizando mesmo o grão de bico. Ele pode ser utilizado para fazer patê, massa para tortas, hummus, que é tipo uma pasta árabe, né? Tem proteína, biscoito. Ele pode ser cozido, colocar em salada, feito carne de hambúrguer. Tem gente que faz uns petiscos com o grão de bico. Você faz tipo como se fosse salgadinho, chilito, só que você bota na fritadeira sem óleo, aí ele faz a torrefação e ele fica como se fosse um chipzinho de xilito que você pode consumir. A quinoa, né, que a cada 100 gramas de quinoa você consome em torno de 4,4 de proteína. Ela é um pouquinho mais cara. Ela fica naquela seção de produtos fitness dos supermercados. E ela pode ser consumida cozida, você pode colocar em vitaminas, saladas, né? A chia, eu gosto muito da chia. Então, assim, ela é muito proteica também. 17 gramas de proteína, a cada 100 gramas de chia eu tenho 17 gramas de proteína.
Por isso que eu disse para vocês, eu adiciono junto com a tapioca. Tapioca, eu adoro tapioca. Se quiser me presentear, não é tapioca. Mas, assim, ela, se você for pegar bem, ela é um carboidrato simples, que aumenta o teor. Então, para tentar enriquecer esse alimento, eu utilizo a chia. Então, torna um alimento mais proteico. E existem diversas receitas, né? Você pode estar em pães, nos bolos. Eu faço, na época do meu pão, na época do pão, né? Na quarentena, eu fazia pão e botava chia, eu adorava. Chia, linhaça, adorava. Mas você pode também fazer os smoothies, né? Tem até aqueles Instagrams das nutricionistas que ela ensina, é bonito, eu testei. Você bota de um dia para o outro, né? Junto com o iogurte natural, e ele faz uns smoothies lindos. Pudim de chia, porque ele forma um gel. Então, ele tem uma consistência de gel, você pode cortar. É excelente. E também no arroz, você pode botar assim, uma colherzinha na salada, na comida de modo geral. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos à base de proteínas, né? Eu devia ter colocado produtos à base de proteínas, né? Para facilitar. Mas você já sabe, produtos à base de proteínas. Então, a gente tem o primeiro produto que ele é relacionado a proteína, que é a maionese. A maionese é uma emulsão cremosa obtida com gema de ovos, óleos, vegetais e suco de limão, vinagre e temperos, ou vinagres e temperos. Os emulsificadores são a conexão entre os dois líquidos e servem para estabilizar a mistura. Como eu disse para vocês, lá naquela agente de emulsões e espuma, né? A maionese, ela não era para existir. Porque como é que a gente mistura água e óleo? E por que acontece essa misturada de água e óleo? Por causa de uma molécula, né, presente na gema do ovo, que tem a função de ser um agente emulsificante chamado lecitina. E essa característica é proveniente das proteínas. Então, ela faz a junção dessas duas etapas diferentes, né? E conforme você vai fazendo o batimento, aí você melhora, né? Faz as propriedades de emulsão, de espuma, e você obtém aquela consistência de maionese. Você transforma o óleo em pequenas bolhas, batendo a mistura lentamente, acrescentando o óleo e a gema aos poucos. Assim é possível reduzi-lo a partículas minúsculas que boiam no meio aquoso, formando o que os químicos chamam de emulsão, característica das proteínas, né? Das propriedades das proteínas que a gente viu lá naqueles slides. A água e o óleo não vão se fundir, mas vão conviver em harmonia, ou seja, elas não vão se separar devido à ação dessa característica de emulsão. Então, a maionese é chamada de emulsão, por ela ser obtida dessa forma. Outro alimento também que é, graças às proteínas, graças às suas características de formação de gel, de absorver sabores, de absorver tudo, gente, é um sorvete, certo? Então, graças ao sorvete, a essa característica das proteínas, a gente pode fazer a junção, a emulsificação da gordura do sorvete com o leite, né? Tem bastante água, que não iriam se unir. E assim, ele consegue obter todas essas características devido à presença das proteínas. Eu não vou nem ler esse textozinho, mas vocês podem olhar depois com calma e fazer uma leitura. Outro produto à base de proteínas, e esse é espetacular, que é a gelatina. Eu coloquei aqui tanto a gelatina com sabor, aquela que a gente consome, né, como sobremesa colorida, e coloquei a gelatina sem sabor. Eu posso utilizar algumas receitas onde eu quero melhorar a consistência, né? Por exemplo, um mousse. Eu vou utilizar a gelatina sem sabor porque ela vai dar só aquela consistência, aquela cremosidade do produto. Mas vamos lá. A gelatina é uma substância translúcida, incolor ou amarelada, praticamente insípida e inodora, e é uma substância orgânica nitrogenada, uma proteína coloidal, cujo valor principal está nas suas propriedades coagulativas, protetoras e adesivas, né? Então, assim, resumindo, gente, a gente tem a gelatina devido à ação do colágeno. Colágeno é o quê? Uma proteína estrutural.
Então, esse colágeno extraído, misturado com água, eu vou obter o quê? A gelatina, né? Ah, eu quero a gelatina com sabor. Então, nessa misturinha aqui do colágeno, eu vou adicionando os corantes, os aromatizantes, vou adicionando os compostos, né, que vão dar aspecto de uva, limão, enfim, que formam a gelatina. E assim, ela é obtida pela hidrólise do colágeno. A hidrólise é a quebra por água do colágeno, que são fibras brancas dos tecidos conectivos do corpo animal, particularmente da pele, dos ossos e dos tendões dos bois, certo? Então, eu faço a remoção desse colágeno, né, essa extração dos ossos, dos tecidos e dos tendões dos bois. E com isso eu obtenho o colágeno. Então, assim, o colágeno, tanto ele é utilizado, posso comprar na farmácia, consumir esse colágeno para melhorar minha pele, melhorar meu cabelo, melhorar minhas unhas, né? Faço consumo desse colágeno, como também ele pode ser obtido dentro da indústria alimentícia para, né, a gente obter essa sobremesa que é a gelatina, que formam um gelzinho. Então, para que vocês possam entender, não fiquem com nojo, gente, não tenham nojo dessas coisas, porque ele não tem sabor, é uma extração. Do couro do boi à mesa. A proteína da pele animal é a base da gelatina. O couro do boi é raspado, as raspas são tratadas com substâncias químicas para extrair a proteína que faz a gelatina, o colágeno. O colágeno é limpo dos restos de gorduras e fibras e a solução é concentrada em evaporadores, esterilizada e seca. Então, por fim, obter um produto seco, moído, geralmente é um pozinho incolor, certo? Então, assim, o colágeno, ele é obtido realmente dos animais. A gente não precisa ter nojo. Eu já vi algumas revistas que falam, se você descobrisse como é feito tais produtos, você não comeria mais. E, assim, eu acho isso um absurdo quando tem esse tipo de matéria. Eu acho que induz, acho não, é um tipo de matéria que induz ao erro e ao preconceito. Então, assim, a gente sabe que o colágeno está presente na pele, né? A gente precisa. Então, vai ser encontrado na pele animal. Então, se aquela pele é rica nessa substância que é fabulosa, que é necessária, que é importante, que além da característica benéfica do nosso corpo, a nossa saúde, né, a manutenção, além disso, ainda é uma sobremesa acessível, barata, que você pode modificar a textura sem alterar o sabor. Então, para que esse tipo de preconceito? Até porque, se você ver pelos processos aqui, ele é totalmente limpo, vai retirar a gordura, fibra, o sabor. Então, a gente só tem realmente o colágeno puro. Então, sinceramente, não tem diferença. Outro produto muito famoso, à base de proteínas, é o whey protein, né? Ele é rico em proteína. Mas o que é o whey protein? O whey protein é a proteína extraída do soro do leite, que é composto principalmente pelas proteínas alfa-globulina e beta-globulina. A segunda está presente em maior quantidade nesse suplemento, fazendo com que o produto seja de fácil digestão e absorção. Foi o que a gente falou nos slides de solubilidade das proteínas, que são interessantes a gente ter esse tipo de proteína para o nosso corpo absorver fácil e com isso fazer com que haja um desenvolvimento da nossa musculatura. Mas para produtos industrializados, como por exemplo o queijo, eu preciso que ele precipite, né? Mas aqui no caso eu preciso que ele seja solúvel para que o nosso corpo absorva. Então, o whey fornece todos os aminoácidos não produzidos, ou seja, essenciais pelo organismo. E ele é rico em BCAA. que é o BCAA? São aminoácidos leucina, isoleucina e valina. E eles são importantíssimos para a síntese e produção de fibras musculares, certo? Então, muita gente fala, né, que quem tem intolerância à lactose tem que consumir o whey isolado. Por quê? Porque o whey ele é obtido a partir do soro de leite. E dependendo do processo, né, quanto mais simples o processo, mais barato o whey é, ele não é puro, ele pode ter uma mistura de carboidrato, e quem é intolerante pode ter uma reação. Por isso que a gente paga muito mais caro no isolado, né? Porque ali eu vou ter a certeza que aquilo ali vai ser só proteína, sem os resquícios de carboidrato
e principalmente o carboidrato proveniente do soro do leite. Então, aqui a gente tem, né, que é o whey, é o nome comercial da proteína derivada do soro de leite, extraído durante o processo de fabricação do queijo. Então, a gente não joga fora, né, o soro. Esse soro é processado, filtrado, liofilizado, né? O que é liofilizado? É uma técnica de desidratação em que o produto é congelado a vácuo, né? Então, ele é congelado a vácuo e é formado um gelo. Então, ele é sublimado, ou seja, o produto tem um whey aqui, o soro, então eu faço o congelamento dele rápido e a água, ela vai o quê? Virar gelo. Então, eu removo esse gelo através da etapa de sublimação e obtenho um produto concentrado. Então, eu faço uma técnica de retirada da água através do congelamento rápido desse produto e a retirada da água através da forma de gelo. Para que sejam separadas as proteínas que formam a whey protein, né? Então, as características do produto, nós temos altas quantidades de aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que nosso organismo não produz, mas que necessita para formar estrutura, como, por exemplo, as miofibrilas das células musculares, que são importantes no ganho de massa muscular. Então, essa aqui é a importância, né, quando a gente fala dos whey protein, né? E aqui a gente tem essa marca, só mesmo para nível de conscientização, e assim ele é obtido através do isolamento mesmo da proteína, que é a proteína do soro do leite, que poderia ser jogada fora, que às vezes é jogada fora, mas aqui é obtido na produção de um composto de alto valor financeiro, né? Vamos falar rapidinho sobre as doenças e as proteínas, gente. As proteínas, elas são muito boas mesmo. Tem o que falar. Mas existem algumas doenças que elas estão relacionadas à presença das proteínas. A primeira aqui é a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Geralmente ela ocasiona em crianças na primeira etapa da vida, né, bebezinhos. A gente tem a fenilcetonúria também, e aqui eu tinha colocado, mas acho que não apareceu, o glúten, né? Que é a doença celíaca. Apareceu agora, estava no estilo aqui do desenho. Pronto, essas aqui são as três que a gente vai ver com mais calma. Então, a primeira de tudo é a doença celíaca, né? Que é uma doença, é uma condição clínica, que ela é caracterizada pela intolerância permanente ao glúten, trigo, aveia, cevada e centeio, que são substâncias que apresentam glúten, né? Sendo que a maior quantidade a gente encontra no trigo, que está responsável pela formação daquela massa. Tiver aquela propriedade de massa, né? Que tem a ver com glúten. Pronto. Algumas aveias a gente pode encontrar sem glúten. É só olhar direitinho no rótulo que eles informam. Porque geralmente pode haver uma contaminação e esse produto apresentar. Mas aí assim, então, pessoas que têm a intolerância, elas não podem entrar em contato com esse produto. É tanto que nos rótulos tem dizendo assim, contém glúten. Até na água vem informando, não contém glúten. Então, tem que ter as embalagens dos produtos, contém glúten ou não contém glúten, né? Então, ela é essa caracterizada. Em pessoas predispostas, as moléculas não digeridas de gliadina, ao entrar em contato com as camadas mais internas da mucosa intestinal, disparam uma reação imunológica no intestino delgado, causadora do processo inflamatório crônico, responsável pelos sintomas de diarreia, de barriga inchada, perda de peso, vômito, anemia, atraso no crescimento e irritabilidade, né? Então, assim, aquela cantora pop, né, a Miley Cyrus, não sei se vocês conhecem, ela é uma celebridade que ela tem a doença celíaca. Então, o tratamento, gente, é esse, não consumir alimentos que contêm glúten. Não existe outro tratamento, é não consumir alimentos que contêm glúten. Então, aqui eu tenho um quadro de sintomas, né, explicando o que é o glúten, onde eu posso encontrar, quais os alimentos que podem ter glúten, que eu posso substituir, né, por exemplo, trigo, aveia, eu posso substituir pelo polvilho, pela tapioca, pela farinha de arroz, a farinha de milho, né, pela farinha branca da mandioca. Então, posso fazer essas substituições. Por exemplo, eu quero
dar cor ao meu produto, né? Uma sopa, um molho, um creme, né? Eu posso bem utilizar a batata, porque ela tem muita amido e eu vou conseguir obter esse cor, ao invés de utilizar a farinha de trigo, né? Então, assim, para que serve o glúten, né? Como vocês sabem, ele é responsável por segurar, né, os gases e, com isso, conseguir com que o produto ele fermente. O tratamento, que é a exclusão dos produtos que contêm glúten, não existe outro tratamento que os sintomas são aqueles que eu já falei no slide anterior. E a gente tem a fenilcetonúria, né, que é uma doença que ela não é muito divulgada, mas que ela é importante também. Ela é definida como uma doença metabólica que resulta da deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase hepática. Ou seja, o corpo ele tem uma deficiência nessa enzima e ele não consegue converter o aminoácido fenilalanina, que é um aminoácido essencial, em tirosina, certo? E com isso acontece uma série de reações, né? Achei que eu tinha colocado aqui, de sintomas que tem a ver com esses produtos, né? Geralmente é uma doença genética e a gente diagnostica logo na primeira infância com um teste do pezinho. E, assim, aqui estão alguns alimentos que contêm fenilalanina, principalmente, gente, isso aqui, ó. Refrigerantes light que contêm um adoçante artificial devem vir com recomendação impressa no rótulo. Contém fenilalanina. Por quê? Porque o adoçante aspartame, ele está presente no refrigerante light, não tem açúcar. Se não tem açúcar, eu vou adicionar o quê? Um adoçante. A gente chama de edulcorante. Então, esse adoçante, o aspartame, ele é bem utilizado aqui no Brasil. E na sua composição tem o aminoácido fenilalanina. E esse aminoácido, os fenilcetonúricos, não podem ser consumidos. Então, é muito comum a gente encontrar essa denominação em alguns refrigerantes, contém fenilalanina. E aqui está uma listagem de produtos, né, que não devem ser consumidos pelos pacientes portadores de fenilcetonúria, principalmente o adoçante aspartame. E aqui nós temos a alergia à proteína do leite de vaca, que é a APLV. Gente, ó, por favor, não confundir a intolerância com essa otimizante. A APLV, ela ocorre geralmente na primeira infância, como eu disse para vocês. Ele entende que a proteína do leite da vaca é uma substância estranha no corpo. Então, por ele entender isso, ele vai tentar defender o organismo dessas substâncias. Então, como resultado, a gente vai ter uma empolação, cancerinos, inchaço, diarreia, sangue nas fezes, cólicas, baixo ganho de peso, recusa alimentar, vômitos, entre outros. A criança pode ter um ou vários sintomas e elas podem aparecer em minutos ou horas após a ingestão. Vai depender muito do tipo de alergia que essa criança tenha. Então, a APLV, ela foi responsável pelo aquele rótulo, né, que a gente encontra em todos os produtos alérgicos. Contém, aí ele diz, um número de produtos que são alergênicos, que a gente tem uma série de produtos que são alergênicos, né? Então, inclusive, vai ser uma da atividade de casa de vocês, trazer essa listagem para mim. E, assim, por haver essas crianças, os pais não sabiam o que podiam dar para eles não sabiam o que continha leite, o que não continha leite. Então, hoje é obrigatório em todos os rótulos a gente dizer se existe alguma substância causadora de alergia alimentar. E a gente tem uma relação na RDC que fala sobre isso, né? E é uma vitória das mães de filhos na PLV. Então, essas crianças, eles têm que encontrar outras alternativas. Por exemplo, eles usam leite de soja, leite de coco, leite de aveia, né? Então, eles têm que procurar outras alternativas para evitar o consumo de derivados do leite. Por isso que é importante aquela denominação nos rótulos. Contém alérgicos, contém tais coisas, derivados de tais coisas, ou até mesmo, além dos derivados,
a gente pode conter também a parte do, não, derivados, a parte dos traços, que é o que? Uma contaminação cruzada, né, durante o processamento. Por exemplo, eu tenho uma fábrica onde eu processo trigo e aveia, né? E trigo e milho. Pode ser que no equipamento eu não faça uma higienização completa, né? Então eu tenho que informar que pode conter traços, isso no milho, por exemplo, de leite, de glúten, né? Enfim. Então, os sintomas da alergia, né, que aparecem nas crianças com o passar do tempo, né? Essas crianças elas podem se recuperar, certo? Então, é uma coisa que é mais na infância, mas assim, é onde o nosso organismo está se formando. Por isso que ela é tão preocupante. E a diferença, né, da alergia da proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose. Primeiro de tudo, a alergia é você ser alérgico, seu corpo entender que aquilo dali ele vai combater, né? E ele tem a ver com o quê? Com a proteína. Já a intolerância à lactose, o seu corpo ele elimina. Por quê? E ele também, a intolerância à lactose é o quê? Um carboidrato. Então, aqui, eu tenho uma alergia à proteína e aqui eu sou intolerante a um açúcar e todos os dois estão presentes no leite. Um é o açúcar e o outro é o leite de vaca. Então, assim, para quem é alérgico, né, à proteína do leite de vaca, é bem simples, não consumir produtos de origem animal. Quem tem intolerância, hoje em dia a gente tem produtos, né, que tanto você pode fazer o consumo da enzima, que é a enzima lactase, o seu corpo, só voltando, quem é intolerante à lactose, ele tem deficiência na enzima, né, na produção de enzimas lactase. Essas enzimas são responsáveis pela quebra desse açúcar presente no leite. Então, assim, eu posso ingerir através de comprimido na farmácia, ou eu posso também comprar produtos, né, já sem lactose, que graças a Deus está bem popularizado, está bem acessível os preços também desse tipo de produto, ou até mesmo substituir, né, como se faz com alergia à proteína do leite de vaca. No caso da PLV, não tem remédio, não tem medicação. Ela pode, depois que a criança cresce, essa alergia não se prolonga por muito tempo. Já na intolerância à lactose, ela ocorre geralmente quando você é mais velho, né? Que a produção de enzimas lactase diminui, porque você não toma mais os produtos com origem do leite. Então, gente, a gente fica por aqui nessa explicação. Espero que eu tenha conseguido o objetivo, né? Que vocês tenham entendido, ficou bem complexa, bem grande a aula, tentei simplificar. Desculpa se eu falei rápido, qualquer coisa, vocês podem estar em contato comigo. E com relação, vou ver se eu faço as atividades de vocês, eu boto também em vídeo, mas assim, em vídeo bem menor, ok? Pois então tá, gente, obrigada e até a próxima.